Os 5 estágios de uma equipe de alta performance. Então, vamos desmistificar um pouquinho isso daí, só um pouquinho, tá? Para a gente começar a poder conversar melhor. Primeiro estágio, vocês já devem ter escutado falar. Normalmente o mercado, inclusive, trabalha com 4 estágios. Se você procurar nas redes, normalmente aparece 4 estágios. A Eliminar trabalha com 15, com 5 estágios que vocês vão entender melhor quando eu chegar nos 5 o que que é, né? O primeiro estágio de tudo é o forming. Toda equipe passa por esse estágio, né? Imagine assim, você está lá trabalhando, de repente você contratou uma pessoa, chegou alguém diferente na sua equipe, a forma de elas se relacionarem vai mudar. Se a pessoa está chegando, é para absorver alguma atividade, ou fazer alguma atividade que não estava sendo feita. Aquela atividade vai impactar pessoas, e essa pessoa vai ser impactada por atividades que outros fizeram. Então, toda vez que tem uma pessoa nova na equipe, vai ter um form. Saiu alguém da equipe, vai para o form de novo, não importa em qual estágio você está, você vai voltar no form. Então é uma parte de formação. A diferença é se você já é uma equipe de alta performance, sai ou entra alguém, vocês vão para o form. Sempre que tem uma modificação, vai para o form. Mas talvez você passe mais rápido pelos estágios, né? Que você já aprendeu a fazer isso, tá? Você também pode estar no form, às vezes, porque é um projeto novo, vocês estão se juntando para conduzir um projeto. Esse projeto, ele é único, então não importa se é a mesma equipe, já trabalhou junto várias vezes. Esse projeto ele é único, às vezes esse cliente ele é único. Então, depende, mudou o contexto, mudou o cenário, mudou algumas variáveis, vocês vão para o forming. Então, forming é onde tudo começa, é uma delícia estar no forming, né? Estar no forming é essa energia de empolgação, de entusiasmo, sabe quando você está curioso pelo novo, aquele cheiro de carro novo, aquela empresa nova que você entra e ganha um computador, e ganha uma vaga, e ganha sei lá o quê, e você fica. Aqueles momentos de empolgação, aqueles primeiros momentos de casamento, né? Parece que o nosso grau de tolerância ele aumenta muito. A gente vê as coisas acontecendo, mas a gente fala, ah, tá tudo bem, né? Estamos começando aqui, essa pessoa acabou de chegar. Parece que tudo meio que pode nessa etapa. É uma etapa extremamente importante, né? O problema é que muitas equipes ficam aqui achando que estão lá em cima na equipe de alta performance, achando que estão performando. E aí vocês vão entender que existe uma diferença bem grande, embora as pessoas achem que está lá. Muito difícil você falar com uma equipe que fala, não, não estou performando. Todo mundo acha que está performando, né? E muitas vezes estão aqui no form, nessa energia do entusiasmo, né? Muito bem. Uma vez que você ficou nessa energia, nessa etapa, nesse estágio do form por algum tempo, poxa, aquela tolerância que você criou já não é mais tão. Chega uma hora que começa a cansar, né? Uma coisa foi a primeira vez, a segunda, lá para a décima, 15ª vez, você já conversou, já alinhou, as coisas continuam acontecendo. Então chega uma hora que começa realmente a cansar, e aí você começa a sair desse form. E você pode sair desse form de duas formas, uma inconsciente e a outra consciente. E eu convido você a sair pela consciente. Dá uma sensação de mais trabalho, mas ele não dá. Porque se você for pelo inconsciente, você vai ter os malefícios do inconsciente e depois você ainda vai ter que sair de lá de qualquer forma. Então você vai ter dois trabalhos, tá? Mas qual que é a próxima etapa depois do forming? É o que nós chamamos do storming. Muito bem. O storming pode ser traduzido como tempestade, guerra, conflito, aí o nome que você quiser utilizar, né? Quando consciente, vai para o conflito construtivo. Quando inconsciente, vai para o conflito degenerativo mesmo. Então é literalmente a guerra. É aqueles conflitos, é pessoas discutindo quem tem razão. São aquelas equipes que você entra na sala de reunião e eles ficam discutindo quem tem razão, quem está certo, quem está errado, o que fazer, o que não fazer. Percebe? Diferente quando você vai de uma forma consciente, sair do form e vai para o conflito generativo. E aí você vai pontuar, seja por meio de feedback, de conversas genuínas, que algumas coisas não estão legais. Lembra da tolerância lá do form? Então, aqui no Storm você vai ter que vir para esse conflito, né? Que é esse olhar de eu estou enxergando essa situação de uma forma diferente da que você está enxergando. A mesma situação. Eu estou com determinadas necessidades diferentes das suas necessidades. Então vamos sentar e conversar, vamos sentar e vamos alinhar. Isso é uma conversa puxada de uma forma consciente, construtiva. O inconsciente é quando começa a ter as discussões. Não, mas eu fiz isso, não, mas você falou que era aquilo. Não, mas eu lembro que você falou tal coisa. E aí começa
ter aquela discussão de quem está certo e errado, que é na maioria das vezes o que acontece, seja em casa, seja no trabalho, né? Que é onde as nossas necessidades ainda nos dominam, né? As nossas questões emocionais ainda nos dominam, os nossos instintos, né? Muito bem, esse é o segundo estágio de toda a equipe. E aqui está o engano. Muitos estão no form, nunca nem entrou no storm, mas já acha que está performando. Já acha que está no performing. Então vamos seguir, tá? Uma vez que você está nesse storm e foi para um movimento construtivo, começa a surgir a terceira etapa. Muitas vezes você vai para o movimento inconsciente e aqui encerra o ciclo. É briga mesmo, é fim de relacionamento, pedir demissão, ou ser mandado embora, ou fica ali um tempo entre o storm e o form, aguentando mais um pouco, até que chega uma hora e fala, ó, realmente não está dando, porque não foi resolvido a questão, não foi sentado e conversado e falado sobre o que que aconteceu. Então, quando é consciente, você vai para o terceiro estágio, que é o que a gente chama de norming, é a parte de normatização, de trazer algumas regras, alguns acordos. Então, se você quer sair do storming, você precisa ir para o norming, que é onde vocês vão começar a se encontrar. Lá no storm você não tinha suas necessidades, a outra pessoa não tinha necessidades dela. No norming vocês vão começar a trabalhar isso, e não é o meio do caminho, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe hoje, talvez até seja o tema aí da próxima aula, mas não é o meio do caminho. Né? Para eu sair de um conflito, eu não preciso achar a metade, então tá bom, então você ceder um pouco, você cede um pouco, fica todo mundo feliz. Não. Quando a gente faz isso, a gente gera dívidas, né? A gente gera desconfortos que lá na frente eles vão voltar. Eu não resolvi a questão, eu pus um pano quente, né? A forma de resolver isso é achando o terceiro ponto de reconciliação. Algo que respeite as duas partes, ou as três partes, ou todas as partes. Algo que todo mundo se sinta parte daquilo, se sinta visto e que as suas necessidades individuais estão contempladas dentro daquela solução, né? E isso é um terceiro ponto, e aí, enfim, isso é uma outra conversa, tá? Então, para eu sair do Storm, eu tenho que entrar no Norming. E o Norming é esse lugar da normatização. A gente começa a fazer alguns acordos. Pessoal, então vamos lá. Então vamos fazer assim, ó. Daqui para frente, esse é o combinado, esse é o horário, ou essa, olha, ou semanalmente a gente vai ter. Começa a se criar alguns rituais aqui, né? Então, semanalmente a gente vai ter uma reunião de bater o bumbo ali toda segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, ou das 8 às 9. Ó, uma vez por mês a gente vai sentar para ver como é que a equipe tá. Então, aqui é onde são criados alguns rituais, inclusive. Eu tenho feito posts aí sobre 6 rituais que todo líder deveria fazer, pois você pode procurar lá. Então, percebe? Eu só consigo sair do Storm quando eu vou pro Norm. Se eu não for pro norming, e não é esse norming de novo do meio do caminho. Senão eu vou achar que resolvi e vou ficar ali entre o form, storm e norming, achando que eu estou performando e não estou. Percebe? Até que chega-se finalmente o quarto nível tão esperado, que é o performing. Então, olha o caminho que eu preciso seguir enquanto grupo, enquanto equipe, enquanto pessoas, para chegar aqui. Eu saio muito do meu indivíduo e no norme nós nos encontramos e torno nós. Aí a gente passa a ser uma equipe de alta performance. A equipe de alta performance, pessoal, é o flow. Deixa eu fazer um movimento aqui para você, para não cortar aqui para vocês. Equipe de alta performance é o flow. É aonde as coisas simplesmente acontecem naturalmente, com pouco esforço. Por quê? Porque tudo que tinha que ser feito foi feito. A equipe de alta performance, esse momento do performing, ele é, ele é curto, ele é pequeno. É impossível você ficar aqui performando por muito tempo. As pessoas acham que essa performance é onde todo mundo deveria estar, e não é. Isso aqui são estágios. Ele é orgânico e o convite é você passar por esses estágios. Percebe? Até que finalmente você chega no forming, desculpa, no performing. E aí curta esse momento. Aqui no performing não há nada para fazer, não há ninguém para ser, não há lugar nenhum para ir. É simplesmente viver aquele momento. É o momento da equipe estar redonda. Redonda, assim, sabe? Perfeito. Tudo fluindo, como se fosse um corpo humano, né? E cada equipe é uma parte do seu corpo, e cada um sabe exatamente o que tem que fazer. E como uma área se ajusta à outra, só pelos impactos, pelas consequências que houveram naquela determinada área, todo o resto se ajusta, assim como as partes do nosso corpo. Cada parte do nosso corpo vai se readequar frente a alguma necessidade que uma das nossas partes pode estar acontecendo. Só que isso dura por pouco tempo. Imagine se você chegar no performance e falar: Ah, estou performando, finalmente chegamos, vamos ficar aqui.
Antigamente até levaria um ano aí, só que hoje em dia, com a velocidade que estão as coisas, eu te diria que talvez em 1, 2 meses, se não menos, você já ficou para trás. Foram tantas coisas novas que surgiram que você já ficou para trás. Você acha que está performando e, na verdade, você está em qualquer outro lugar menos aqui. Então, o performing não é um lugar para você estar, é um lugar para a gente caminhar. Um lugar, é uma consequência do esforço anterior, é um resultado que você alcança sem fazer nada pelo performing em si. Foi só uma consequência pelo estado anterior. Então, você conscientemente pode sair desse lugar, que é o quinto nível que nós chamamos aqui de adjourning, que poucas empresas trabalham com, ou no mercado aí, com esse tal de adjourning. O adjourning é o fim do ciclo. Se não tem fim de ciclo, como é que eu começo um novo ciclo? Eu preciso fazer isso de uma forma consciente, senão eu vou acumulando diversos ciclos, um no outro. Aí sabe quando você está numa reunião resolvendo coisas ainda do passado? Você está falando alguma coisa e tem gente que ressuscita alguma coisa de outra época, de outro líder, já porque antigamente, cara, porque são ciclos que não foram fechados. O ciclo do fechar é fantástico, a Journey. É o ciclo de lições aprendidas, de gestão de projeto, de conhecimento, desculpa, né? É o ciclo de celebração. É o ciclo que a gente senta com a equipe e se integra, sabe? Se olha no olho, celebra aquele momento, agradece e fala tchau, porque essa equipe dessa forma acabou. Pode ser um fim de um processo, de um projeto, pode ser um fim de um ano, pode ser o fim de uma semana, o fim de um dia, o fim de uma hora, pode ser o que você quiser que seja, se você tiver consciência. Precisa ser encerrado esses ciclos. Tem pessoas que estão tão preocupadas em performar, 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 que nem celebra, não fecha o ciclo, não faz nem lições aprendidas. E na minha visão, eu queria trazer um olhar agora para cá, e esses 5 estágios, para mim, é o famoso MVP, que é a forma de eu fazer mais rápido, mais barato, para você poder lançar um produto, uma ideia ou o que for, um conceito de agilidade, né? Então você percebe, eu não preciso mais ficar tão preso a querer só performar. O papel seu enquanto líder, enquanto empresário, vamos lá, primeiro papel é saber aonde você está. Todos nós passamos por isso todos os dias. Isso aqui é muito mais dinâmico, orgânico do que parece. Essa é uma forma lógica de se organizar as coisas. Mas depende do processo, eu estou no form, depende da pessoa, eu estou no storm, depende do tema, eu estou no norm. Isso é muito dinâmico. Às vezes eu estou em todos ao mesmo tempo, dependendo, numa mesma reunião, eu passo por tudo. Isso é muito orgânico dentro da gente, né? Mas é uma forma de organizar. Então, é o seu primeiro passo, onde você tem passado a maior parte do seu tempo enquanto empresário. Segundo passo, saber onde a sua equipe de líderes tem passado a maior parte do tempo aqui. Terceiro passo, como é que eu movo? Como é que eu saio de um nível para o outro? Percebe? E aí eu queria trazer só mais algumas percepções para a gente começar a trazer algumas conclusões sobre esse tema, né? Primeiro tema, primeiro item, né? Não existe nenhum estágio melhor que o outro. Você pode até gostar mais de um do que o outro, mas não porque o estágio é melhor. É uma preferência sua, dada a sua experiência de vida. Tem alguma estação que é melhor que a outra? Ah, o verão é melhor. Cara, o inverno é uma delícia. As pessoas se vestem bem, uma comida mais saudável, gostosa. Percebe? Então, a primavera é fantástico, aqueles cheiros de flores, cidade fica colorida. Então, isso aqui são como estações. Cada uma dessas estações são fantásticas, desde que você saiba viver nelas. Então, não é a intenção de só ir para o performance, só quero estar performando. Performance dura segundos, minutos. O convite é você aprender a lidar com todas essas situações. A sua equipe, o seu filho, você vai estar numa dessas estações. Como é que eu lido com essas situações? Percebe? Então, se está no storm, eu estou tendo consciência que eu estou no storm, deixa eu respirar para não ir para a guerra. Como é uma estação, às vezes eu não preciso fazer muita coisa. Às vezes eu já sei que aquilo vai passar. Às vezes eu preciso puxar. Como é que eu puxo? Se eu estou no form, eu preciso criar o storm. Como é que eu crio o storm? Eu posso, por exemplo, pedir que todos se manifestem numa reunião. Eu posso começar, ao invés de trazer a diretriz,
pedir que eles criem e me apresentem. O Storm é a energia da criação, gente. A cocriação da realidade está no Storm. É essa energia de fazer acontecer. Então eu vou promover isso dentro da minha equipe. Criar um ambiente onde todos se sintam confortáveis de trazer suas opiniões, suas ideias, percebe? Então, essa é uma das formas de você trazer para o Storm. Agora, se você está no Storm e está num lugar gostoso, consciente, ok. Mas como é que eu saio dali do Storm? Eu começo a ir para o Norm, começo a gerar alguns acordos, né? Como a gente já tinha falado. Se eu estou no Norm, se você está no Norm, agora implementa aquilo que você combinou e respira que em poucos segundos você entra no Perform. Porque todo mundo está de acordo com aquilo. Na hora que você implementa aquilo, você entra em Perform. E rapidamente você respira e encerra o ciclo. Você encerra aquele ciclo. Para quê? Para que você comece de novo. Só que agora você vai começar de novo com um novo grau de consciência. A sua equipe, você vai levar a sua equipe dentro de um mesmo projeto, diversas fases, diversos momentos. Olha, equipe, muito bem, chegamos até aqui fazendo isso. Vamos ver o que que a gente aprende. Vamos celebrar agora daqui para frente. O convite é fazer de uma forma diferente. Agora a gente pode entregar mais. Agora a gente pode ir além. Sabe, todo mundo está bem, todo mundo está saudável. Vamos puxar um pouco mais. E aí você vai fazendo esse movimento. Quanto mais você fizer esse movimento no ano, mais você está aprendendo como empresa, como equipe. Você percebe? Então, esses são os 5 estágios de uma equipe de alta performance. Não tem nenhuma estação melhor que a outra. Uma outra pergunta que fazem muito se não dá para pular. Não dá para pular. Aliás, por que que você quer pular? Você precisa aprender a viver cada estação. Cada estação vai te entregar o que você precisa dentro do seu projeto, dentro da sua equipe, dentro da sua área, da sua empresa. Então, você, como líder, precisa estar observando isso, né? Então, não dá para pular nenhuma dessas estações, né? Uma vez me perguntaram, né, lá num treinamento, falaram assim: Poxa, imagine que eu estou casando, para que que eu quero ir para o Storm? Não quero ir para o Storm, eu vou para o Norm. Aí eu falei: Imagine você chegando assim na noite de núpcias ali, na sua lua de mel, e você abre aquele pergaminho assim, com todas as questões que você quer entrar nos acordos para não brigar. Eu tenho certeza que é isso, já vai ser sua primeira briga, você percebe? E como é que você prever tudo que vai acontecer para já tentar normatizar as coisas? Isso é querer estar no controle, não é estar no flow. Isso são as distrações que a gente tem e achando que está performando. Então, o seu papel como líder é perceber onde você está, onde sua equipe está, ou tem passado a maior parte do tempo. Eu não gosto muito do estar, né? Onde você tem passado a maior parte do tempo, onde a sua equipe tem passado a maior parte do tempo, como é que você move a sua equipe para isso. Tem gente, pessoal, que gosta de morar numa dessas casas. Tem gente que está em guerra o tempo inteiro. O tempo inteiro está desafiando, ou então discordando, ou então, sei lá. Cara, tem gente que é assim. Tem gente que não fala, aquela reunião que fica ali no. Parece que a pessoa está concordando. Não está, ela está no forma, ela não quer entrar em conflito. Como é que eu tenho uma equipe sem entrar no conflito, nesse calor? Tem uma metáfora que eu gosto de usar bastante, que eu aprendi também com. Acho que foi com a Clara, se eu não me engano, Clara Custódio. Ela fala sobre fazer um brigadeiro, né? Como é que eu faço um brigadeiro? Cara, eu coloco tudo na panela e mistura? Não, precisa de um fogo. Se não tiver uma ebulição, algo que transforme aqueles elementos em um brigadeiro, que transforme um monte de pessoas numa equipe, eu preciso passar por essa fase, onde cada um se posiciona, e no final das contas, com consciência, nada mais é do que você se expressar, você se manifestar. A sua manifestação vem por meio de uma expressão, que é o que você visualiza, vê, é só isso. Mas é que a gente não sabe muito fazer essas coisas, né? Então não tem como pular, não tem etapa melhor. Todos nós passamos muito tempo aí nessas etapas. A questão é eu aprender a viver isso de uma forma natural, sustentar, aprender essas características que tem cada uma delas, a sustentar isso dentro de mim, que está disponível aí também, tá bom? E aqui eu vou trazer para a gente começar já aí para um final. Fica aí minhas perguntas, onde você tem passado a maior parte do seu tempo, aonde a sua empresa tem passado a maior parte do seu tempo, e os seus líderes, e os liderados. Então fica aí uma análise para você começar a refletir, né? Muito bem. Aí eu queria trazer isso daqui, que é um dos exercícios que a gente faz dentro dos diversos, dentro desse tema, que aqui tem um. Eu trouxe uma amostragem, né, para vocês de uma empresa. É uma amostragem de um exercício que a gente faz. A gente consolida, a gente coleta as informações de uma forma anônima, onde as pessoas daquela equipe ali acham que estão, né? Pode ver aqui, ó, os mesmos estágios, form, storm, norm, perform, adjourn, e os gráficos, se tiver muito pequena a letra aí, ó, eles seguem a mesma
A mesma linha, tá vendo? A forming, storming, performing, adjourn, tá? Então, eles estão seguindo a mesma sequência, inclusive as mesmas cores. Então, eu faço a mesma pergunta para as pessoas, diversas formas diferentes. Deixa eu só ocultar aqui minha imagem, mais uma vez, para não atrapalhar aqui a visualização do gráfico, tá? Então, olha aqui. Então, eu pergunto para a pessoa, onde você acha que a sua empresa tem passado a maior parte do tempo? Como se fosse possível gerar uma média. Aí surge esse gráfico. E onde você acha que a liderança tem passado? Aí surgiu esse gráfico. E os liderados têm passado? E aí você, enquanto pessoa, você, enquanto indivíduo, aí surge esse gráfico. Então, tem várias coisas que a gente pode analisar nesta empresa. Na sua empresa pode ser que surja um outro gráfico, né? Então, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção, ó, esse verde e cinza, que é o Storm e o Norm, muito grande. Aqui no Liderados, pode ver que seu somar dá maior que as outras. Ó. Aqui no meu não, teu diferente eu já falo por quê, né? Percebe? Então é uma empresa que de alguma forma está nesse momento de Storm e Norming, pode ser por diversos fatores. As justificativas não importa muito, a questão é se você sabia que estava aqui. Pode ser que você esteja implementando um sistema, um SAP, um TOTOS, ou criando regras, implementando uma ISO, sei lá o que você está fazendo aqui. Ou, por exemplo, você está aqui, ó, quando tem uma energia muito alta, você está criando novos produtos, está fazendo uma movimentação grande na empresa e ainda não começou a vir para cá. Só no storm muito alto, pessoal, vai dar burnout. Quando você começa a ficar no storm muito tempo, dá burnout. Você precisa fechar esse próximo ciclo e fechando ciclos menores, percebe? E aprendendo com isso. Agora, tem algumas coisas para a gente visualizar aqui que eu acho bem interessante, né? Uma delas é essa daqui. Olha como o laranja, que é o performing, é grande quando chega em mim. Ah, isso aqui acontece. Não é uma regra, mas é uma tendência. Você pergunta como que você acha que seu líder está, né, passando a maior parte do tempo? Ah, eles estão lá na briga, ou estão no form, ou sei lá o quê. E você, não, eu estou performando. Eu estou super ótimo, estou performando, estou entregando tudo. É o que a gente chama de ponto cego. Então é muito difícil você perguntar para a pessoa como ela se vê, a não ser que você tiver uma técnica para isso. Porque ela sempre vai se ver fazendo melhor, performando, e ela está mesmo na visão dela. Não estou julgando se está ou não está, entendeu? Então, essa é uma das formas de você observar um pouco da cultura da sua empresa, um pouco dos seus líderes, ó, por exemplo, aqui, ó. Percebe que essa empresa não tem uma cultura de adjourning. Ó, nem a empresa, nem os líderes, nem os liderados, nem você mesmo, né? Então, eles não têm esse fechamento de ciclo. Então, deve ter diversos ciclos em paralelo e aquelas reuniões ali no Storming sempre buscando os responsáveis, culpados, enfim, né? Tô julgando aqui dentro desse exemplo, mas é para você ver uma das formas de aplicar isso. Tem diversas outras formas, inclusive de conduzir exercício em cada uma dessas situações para você se aprofundar nelas. Depois conduzir exercícios de como que eu faço para ir para a próxima. Eu já dei ali um exemplo quando eu estava explicando, mas tem outras formas, né? Então, quis compartilhar aqui com vocês um pouco disso, tá? Muito bem. Dito isso, vou começar a me organizar aqui para a gente finalizar. Eu queria já trazer aqui minha gratidão. Eu espero que esse tema tenha sido útil para você refletir. Com ele, você pode fazer muitas análises e observações, uma equipe muito operacional, que está muito ali no fazer, 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 fazer. Se você está fazendo, você não está performando. Porque lembra que performar não há ninguém para ser, nada a fazer, é uma coisa simplesmente, é quase que você colher a fruta que você plantou e desfrutar aquilo, né? Você realmente, sabe quando você está indo na estrada? E aí você olha, tá tudo parado e você ali livre, a pista, as pessoas costumam falar o quê? Ah, porque a gente está no contrafluxo. É o contrário, você que está no fluxo, o resto que está no contrafluxo. O fluxo é esse, né? Esse é a performing, né? É estar num lugar conduzindo as atividades que existe um desafio, mas de uma forma muito natural, sem grandes esforços. E as coisas simplesmente caminham, né? Então, se você está num lugar, numa operação muito forte, ou se você é um empresário que não está conseguindo delegar, se não está conseguindo delegar, você não está passando por aqueles 5 estágios. Para você delegar, vocês vão ter que sentar, entrar no conflito, né, construtivo, fazer acordos, delegar, monitorar, fechar o ciclo, volta de novo, próximo. Eu fiz até recentemente uma aula aí sobre delegar, né? Mas vocês vão precisar mover para cá. Como é que eu vou mover para o conflito se eu não aprendi nem ter uma comunicação assertiva e empática? Se não existe um ambiente de segurança psicológica para as pessoas se expressarem, percebe? E aí a gente vai,
se adentrando a diversos outros temas, né? Então, achei ele extremamente importante. Comenta aí, traz as suas dificuldades que você tem tido. Se você quiser, você me procura que eu posso te ajudar aí e a gente bater um papo sobre isso, tá? Já fica aqui os meus contatos.